Buenas galera, tudo bom? Eu sou o Rodrigo Bueno. No vídeo de hoje a gente vai aprender a fazer uma marinada básica com o nosso amigo Chef Tom. Então, bora pro vídeo. Chef Tom All Needs, All Things Barbecue. Cara incrível. Vamos lá aprender a fazer uma marinada com ele. Chef Tom with atbbq.com, and today on Tips and Techniques we're going to talk about how to make a basic brine. Ó, uma marinada básica, vamos lá. Tips and Techniques. Canal que tem que acompanhar. Well, this is a question we've been asked over the years. If I want to make my own brine at home, how would I do that? So today we're just going to dip our toes into those deep and salty waters of brining by preparing. Vamos colocar nossas mãos nas águas salgadas da marinada. A basic brine, and then talking about some flavors. Now, in its simplest terms, a brine is a saltwater solution. Ó, então ele tá falando que aqui o brine é água e sal, uma solução de água e sal. Submerge your meat into this saltwater solution as the salt starts to work on those proteins to open them up to the point where that meat can actually take on more liquid than it could before. Ó, então o que acontece? Ele tá falando que o sal entra na água, na carne, nas proteínas, abre ela e faz com que o líquido entre lá dentro da carne. What happens is you suck in some of that salt, you get some flavor out of it, and that meat is now taking on more moisture. So once you grill it, e a carne fica mais úmida. Cook it, or whatever you're doing with it, in the end, it's more juicy than it would have been had you not brined it. So the two things e ela fica mais úmida se você não tivesse feito isso. Every brine has to have is water and salt. Tudo tem que ter água e sal. Qualquer marinada tem que ter água e sal. Also very common though is sugar, and we'll be adding brown sugar to ours today. E é muito comum ter açúcar também, e ele vai adicionar açúcar mascavo no caso dele. Você pode fazer do jeito que você quiser. Ele está usando aqui thyme, agora eu nunca me lembro o que é isso aí. Ah, meu Deus do céu, meu Deus do céu. Acho que é tomilho. Nunca me lembro. Alho, ele tá usando pimenta calabresa. E um pouquinho de açúcar. Ele tá usando um aqui que é mais pra porco, vamos ver. Mais açúcar. Tá usando pimenta ancho. Tá usando pimenta calabresa. Celery seed, se não me engano, é semente de coentro. Tá usando cravo e tá usando alho. But the really important thing when it comes to a brine is getting your ratios right. Salt to water or sugar and salt. O que importa mais aqui é a quantidade de sal, água e açúcar. So that's what we're going to go over now. Tá, então vamos lá. Vamos fazer a proporção que ele está fazendo aqui. 1 galão de água. Quanto é que dá 1 galão? O editor vai colocar aí na tela que é mais fácil. Vamos voltar aqui. Gallon batch today, so that's going to be 1 cup of salt. 1 galão de água, 1 copo de sal. Is the exact same salt that I'm using, but maybe you're not. Salt varies a lot when it comes to size and weight. A table salt's going to weigh a lot more at 1 tablespoon than a kosher salt will. So weight is probably the best way to go about measuring out your brine if you're concerned about it being super accurate. I'm using 1.5 ounces of salt for every quart of water, which happens. Pelo que eu tô entendendo aqui, a cada 1 quarto de água, 1 quarto de xícara. 1.5 ounces of salt for every quart of water. É chato mesmo, pessoal, porque é essas medidas de americano bunda aí, bundão. Ele tá usando 1 onça e meia, que o editor vai colocar aí na tela, para cada quarto de água. 1 copo ali, né? Para 1 galão ele usou 1 copo de kosher salt, que é o sal entre fino. E tá usando meio copo de açúcar mascavo. Então, como ele falou, o açúcar mascavo aqui é para caramelizar a carne quando estiver na cocção. Botando aqueles ingredientes que a gente falou antes, né?
you have some options. Now, you might notice that this is not a gallon of water. That's because we're going to do a little trick today. You Tá have to amassando have o a ar. cool brine to put meat into. You can't put your meat in it hot. So what I'm going to do is I'm going to use half of my water now, and the other half will be in the form of ice so that Ah, interessante aqui, ó. Ele falou que ele não tem um galão de água aqui dentro dessa panela. Que ele tá usando metade de água agora, porque ele vai esquentar essa mistura e vai usar a metade em gelo depois. So we're bringing this brine up to a boil, and the reason we're doing that is just for the flavors. All Ele those tá flavors we added trazendo in, os we need those sabores to das open up coisas, and então get ele tá sucked fervendo into essa that água. liquid. And the way to do that is to warm it E up. agora ele vai If we're jogar just doing a os basic outros brine, and I'll show 50% you de right água here, with em sugar, formato de salt, gelo and water, you can pretty much just do it at room para temperature, and when resfriar this is all essa mistura. dissolved, then you don't have to worry about Então ele cooling vai it down. dissolver tudo e depois jogar gelo. É uma boa forma. Ó, um copo. Então na verdade, aqui é interessante, ó. Dá pra ver que é 1 galão de água, um copo de sal, meio copo de açúcar. É quase a mesma mistura que se faz no soro, aquele soro caseiro, quando, né, dava pra criança. Alright, so we just need that to come to a boil. We don't have to let it sit there and simmer for too long. I'm just going to show you the difference in appearance between these two now. Ó, 1 litro é quase um quarter. 2 litros, Obviously, we've got that 2 chili quarter. color going into this one, which made it quite a bit loucura. darker. Alright, so we've Americanos. got our 2 quarts of our brine prepared here. Since we're doing a gallon batch, we need 2 quarts worth of ice, which is just over 4 pounds of ice. So we're going to go Ó, in the então ele briner botou bucket ali o with that, resto do and then just pour our hot brine on o top. resto da água ele botou em gelo, ó. E agora ele vai resfriar. And whisk. Vai mexer. Mas a marinada mais básica que tem, vocês viram. Yeah, so just a few Água, ice sal e cubes açúcar. left in there. They're mostly all the way melted down, but that's fine. We want the liquid cold, and then you're ready to add your protein. Today Aí we're vai doing botar pork chops, porquinho, ó. nice thick cut pork chops. And we'll let these go for about 1 hour. We'll lock that Vai plate deixar in 1 place. hora aí, porque esse balde é muito legal, ó. Porque ele força pra baixo a When it carne. comes to how long you Aí want tem to certeza que a brine carne your tá aí foods, submersa. I follow a couple rules. Typically, if they're smaller pieces, like chicken pieces or individual pork chops, that kind of thing, I'll just go for about 1 hour. When it comes to larger proteins, say Ó, like ele an vai entire 1 hora pork de- loin or an entire chicken or an entire turkey, 1 hour per pound, however heavy. Ó, então ele faz assim, se o pedaço é pequeno, ele deixa 1 hora na marinada. Se o pedaço é maior, ele faz 1 hora para cada pound, que é para cada libra. Dá mais ou menos 1 hora para cada 500 gramas, mais ou menos. Heavy that meat is. All right, so our pork chops are now brined. Olha I'm gonna pull ali. them out of the liquid. And then one thing that's kind of a discussion in the world of brining is whether or not you should rinse your brine off your food. I definitely think in this case especially that we should rinse the brine off this food because this is a fairly small piece of meat. Remember that osmosis has happened where the salt water has been sucked into the meat, so we don't need it to be extra salty. I think it's best, ele especially for the amount of surface area. Uma to go das ahead and discussões é rinse se these deve off. salgar ou não It's de cool. novo. It's happened where the salt Deixa eu só water has been verificar se é sucked isso que ele into tá the meat, falando. Eu so fico that we olhando should aqui o rinse the vídeo com brine off vocês this e acabo food because esquecendo this thing is de whether or pensar na not you should rinse your tradução. brine, the liquid. Aí, ó, And tirou then do one thing líquido. that's kind of a discussion in the world of brining is whether or not you should rinse your brine off your food. I definitely think in this case especially that we should rinse the brine off this food because this is a fairly small piece of meat. Remember that Tá perguntando osmosis se has tem que happened where the tirar salt o water has brine been da sucked into da the meat, so carne. we don't need it Será to que ele be vai extra lavar a salty. carne? I think it's best, especially for the amount of surface area, if you go ahead and rinse these off in some cool water. All right, so these are Ele vai rinsed lavar. and Ele dried lá off a é. bit here. Just gonna Vamos lá. Ele disse que uma das perguntas que mais fazem é se deve tirar ou não a marinada de cima, né? Daí ele disse que como o pedaço é muito fino, corre o risco de ficar muito salgado, porque ele vai temperar de novo ainda. Então ele lava a carne com água para tirar o excesso. Eu não costumo lavar, não. hit them with just a little bit of barbecue rubs, since that's the Aí botou um pouquinho de flavor we're tempero going for. para dar uma corzinha e We're gonna um sear these sabor. off.
Mas vai na chapinha. Mas vai virar esses steak aí alguma vez, hein? Dessa altura aí. Tá bonito, hein? Já gostei. Mas já, hein? Esse douradinho So aí. after a little rest, we'll just check the internal here. Deixa eu See how that descansar. looks. Olha ali, ó. Looks pretty juicy. Tá suculento, hein? Deve ter um apimentadinho bom, porque ele botou 2 pimentas diferentes Definitely lá. firmed up a little bit from that brine as well. Changes that texture just a little. Ele disse que tá mais firme porque a marinada ajuda a deixar ele também mais firme. Super juicy. I mean, really important on top of the brine when you're cooking pork, make sure that you cook it to the proper finishing temperature. We stopped just shy of 140 on this today. Ó, ele tirou a 140 Fahrenheit, o nosso editor vai colocar aí. Vai ter um porco sempre molhado, né? Se tu passar muito, ele vai secar, né? You'd be surprised, but you pick up on that ancho a little bit. It's not spicy, but you get the earthiness of that ancho that was in that brine, as well as that Tu touch sente of um pouquinho da picância, mas não é muito forte. Well, thank you guys so much for watching. Be sure to check out Aí, ó. atbbq.com. Aqui ele tá falando pra você assinar o canal dele, assinar o meu, deixar o like e fortalecer. Bom, galera, uma marinada básica. Fizemos uma confusão, fizemos uma bagunça de unidades americanas com unidades brasileiras, fizemos, mas sabemos ali agora como fazer uma marinada básica, e aí depois a gente pode adicionar os temperos que a gente quiser. Mas assim, eu acho que eu tenho um conselho básico que é: lembre das proporções lá daquele soro caseiro, né? É a melhor proporção que tem, é aquela. Não vai ter erro se você fizer aquela proporção. Certo, galera? Um abraço.